Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Aquele discurso recorrente na palavra de Deus das duas vias, a via do bem e a via do mal, a via da escuta da palavra de Deus ou do ignorar a palavra de Deus, nós encontramos em todas as leituras dos dias de hoje, seja no discurso de Jeremias, seja no Salmo que nos fala das duas vias, e na parábola de Jesus do Evangelho de hoje, ele nos coloca dois modelos. Lázaro, o único dos personagens de parábola de Jesus que tem um nome, e o rico. As escolhas que fez Lázaro da sua vida, coerente com a escolha dos justos da primeira leitura e do Salmo, e as escolhas que fez o rico, também em coerência com as escolhas dos malvados, que aparecem no texto de Jeremias e no Salmo responsorial. O que fazemos nós da nossa vida? Quais são as nossas escolhas? Aonde está o nosso coração? Reflitamos. Na antífona de entrada de hoje, provai-me, ó Deus, e conhecei meus pensamentos. Vede se ando pela vereda do mal e conduzi-me no caminho da eternidade. Já a antífona nos provoca a avaliar a nossa vida. E agora muito mais vai fazer as leituras de hoje. Começa assim o texto de Jeremias. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que coloca a sua segurança em outro homem, que transforma uma outra criatura em um ídolo, em um Deus. Ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura. Prefere estar em um deserto, em uma terra árida, ao invés de estar com o Senhor. Agora, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Bendito o homem que se fundamenta no Senhor, que tem de fato o Senhor como seu Deus, que não tem concorrentes para o lugar de Deus, fazendo com que tenha um coração impuro. O coração puro é aquele que tem Deus como único Senhor. É como a árvore plantada junto às águas. Não teme a chegada do calor, nunca deixa de dar frutos. Esse texto é muito compreensível, é muito plástico, é teatral até, para pessoas do deserto, que sabem que com pouca água o deserto é fecundo e que a planta que está no deserto, que tenta estar lá, ela não tem vida, mas aquela que está perto das torrentes, essa dá seu fruto. Eu sou o Senhor, que perscruto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto das suas obras. A Quaresma nos fala de uma conversão, de uma mudança de vida. E a mudança de vida requer que nós avaliemos a nossa conduta. Aonde é que nós colocamos as nossas seguranças? Quem é de fato o teu Deus, meu irmão? Aonde é que nós depositamos a nossa confiança? Na certeza que Deus conhece o nosso coração de um modo mais profundo e íntimo do que nós mesmos, que nós devemos nos confrontar com a palavra de Deus para ver quem somos. O Salmo responsorial de hoje é o clássico texto do Salmo 1, que começa com uma beatitude. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos. Encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Que rumina, como a vaca faz com o capim com a erva, que rumina a palavra de Deus. Bastou para algumas pessoas um pouco de palavra de Deus, um versículo para transformar a vida. São Francisco, que escutava a palavra de Deus e logo buscava colocar em prática, começa a sua experiência de vocação assim, de um modo determinante, escutando aquilo que Deus quer e colocando em prática. Então, bastou para ele poucas palavras. E nós, o que fazemos com a abundância de palavras de Deus que temos a cada dia? Eis que ele é semelhante a uma árvore, aquele que escuta a palavra de Deus, que à beira da torrente está plantada. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Se o primeiro que escuta a palavra de Deus é semelhante a uma árvore, aquele que não escuta, ao contrário, são iguais à palha seca.
espalhada e dispersada pelo vento, que é carregado a cada dia pela notícia do dia, por aquilo que diz a última palavra, e não encontra o seu prazer na lei do Senhor, na lei de Cristo. Na aclamação do Evangelho de hoje, felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim perseverantes. Na bela parábola de hoje, nós encontramos um personagem, como eu dizia, que tem um nome, Lázaro. Eu às vezes com muito carinho penso que Jesus dá esse nome a este personagem belo em consideração àquele Lázaro que é ressuscitado no quarto evangelho e que é citado nos evangelhos como amigo de Jesus. É este o nome do personagem. Então a parábola começa assim: havia um homem rico, se vestia de roupas finas e elegantes e tão custosas, faziam festas esplêndidas todos os dias, vivia de festa. E um pobre chamado Lázaro, vivia à porta do rico, esperando as migalhas que caíam da sua mesa para matar a fome, como um cachorrinho. Lembram daquela cananeia que vai dizer assim que os cachorros esperam as migalhas que caem da mesa dos seus senhores? Assim é Lázaro. Tanto é um cachorrinho que os cachorros vinham lamber suas feridas. E agora os dois morrem. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Veja a diferença da narração dessa morte. O pobre morre e é levado para junto de Abraão. E morre o rico, foi enterrado. Acabou a sua história. De longe, o rico viu Abraão com Lázaro ao seu lado, então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do seu dedo para refrescar a minha língua, porque sofro muito nessas chamas. Então, primeiramente, ele intercede por si. E, diante da negativa de Abraão, acostumado a ser o rico que todo mundo se curvava diante dele, ele vai insistir. Ele vai dizer ainda. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Ora, recebestes os seus bens. Você não conquistou, mas tudo aquilo que tem, e que a riqueza produz um efeito colateral, que é pensar: esses bens são meus porque eu os conquistei. Não, tudo é graça, tudo é recebido de Deus e é recebido para ser partilhado. Lázaro só males. Além disso, há um grande abismo entre nós. E o rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Então a insistência do rico, a convicção de que ele pode conseguir alguma coisa, e ele agora, depois de tentar interceder por si, ele agora vai interceder com os seus parentes, os seus familiares. A resposta de Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. Tem Moisés e os profetas, ou seja, a palavra de Deus que deve ser escutada. Muitas vezes nós buscamos outras fontes para a nossa conversão, mas é a palavra de Deus que deve ser escutada. Eles têm Moisés e Elias, é o símbolo do Antigo Testamento. Mas ainda o rico insistente ele: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Então manda Lázaro para ir lá, aquele Lázaro que foi rejeitado na vida desse rico. Mas Abraão vai dizer: se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Quem é que vai ressuscitar dos mortos? É o Senhor Jesus. Então Jesus está dizendo também nessa parábola, além de que o rico tem necessidade de ter senso de partilha, Jesus não tem um problema com a riqueza, mas sim com aquela riqueza que é usada somente para o capricho pessoal, que não se torna uma partilha com o irmão. Além disso, Jesus está dizendo para o povo de Israel que eles, tendo Moisés e Elias, se não escutaram, não verão também o ressuscitado, como a realização da promessa feita por esses dois. Ó Deus, que amais e restaurais a inocência, orientai para vós os corações dos vossos filhos e filhas,
para que, renovados pelo vosso Espírito, sejamos firmes na fé e eficientes nas obras. Que nós tenhamos um dia de Quaresma, onde possamos avaliar a nossa vida e ver qual é o caminho que nós seguimos, aquele que nos torna uma árvore frondosa ou aquele que nos transforma em uma palha seca. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.